agora mais um episódio do Quem Ama Pode, porque quando o assunto é amor, boas histórias não faltam. Eu sou a Fernanda. E eu sou a Meire, e hoje a gente vai receber uma convidada especial aqui para falar de amor nos momentos críticos, né? Amor em salvar vidas. A nossa convidada, ela é de uma família simples, é a caçula de 6 irmãos, tentou medicina por 3 anos e não desistiu. Hoje soma mais de 20 anos na linha de frente da emergência, atuando no Hospital João 23 e no SAMU. E na Santa Casa. Também. Ela é médica cirurgiã de trauma, esposa e agora está próxima a encarar um novo desafio. Muito bem-vinda, Patrícia. Obrigada por esse convite. É muito bom a gente parar um minuto para falar da vida da gente, né? Com certeza. E aí, Paty, a gente veio aqui então trazer você. A gente está aí na época de final de ano, muitas festas, estradas muito mais cheias e, consequentemente, às vezes até mais acidentes, né? E a gente fala, a gente vê nos noticiários, não mistura aí, bebida com volante, mas acaba acontecendo, né? Então, acho que vai ser um momento muito, muito importante de você trazer aqui sua experiência, sua história de vida, o que você vivencia ali nos hospitais, né, ali estando na linha de frente. Mas vamos voltar aqui para o assunto Patrícia, né, que tentou aí 3 anos direto de medicina. Na verdade, eu fiz 3 anos de cursinho, porque eu sou uma pessoa que fiz escola pública. E na época os vestibulares não existia cota, né? Então, eu sempre tive esse sonho. Então, foram 3 anos de cursinho, mas então dá 4 vezes que eu tentei o vestibular. Até eu conseguir. Inicialmente eu passei ciências médicas, passei na faculdade de Barbacena, que eu sou de lá, até fiz 2 meses em Barbacena, que seria uma loucura para o meu pai se ele realmente eu ficasse lá, porque ele não teria condição, ele era cabo da polícia, para pagar uma escola particular, mas aí veio a notícia que eu passei na Federal de Juiz de Fora, e aí eu consegui realizar meu sonho. Nossa, que maravilha! E sempre soube que era medicina? Sempre soube que era medicina, sempre soube que era cirurgia e emergência. Uau. Eu sou uma pessoa muito dinâmica e eu gosto de resolver as coisas que acontecem assim agora, para agora, né? Então, eu não sou muito uma médica de consultório, eu sou mais da emergência. Sobre essa questão, você disse que sempre soube que fosse cirurgia. Assim, cirurgia de trauma especificamente, porque a gente tem várias áreas. Quando que veio essa escolha? Ou ela te escolheu, assim? Talvez as duas coisas. Na faculdade, os 3 primeiros semestres, você tem aula de anatomia. E eu amava a aula de um professor meu, a forma como ele explicava a anatomia, eu conseguia visualizar. Naquela época, a gente não tinha o que a gente tem hoje de mídia, né? Era a tal da transparência. Então, mas eu conseguia visualizar bem, estudando os livros de anatomia. E quando a gente vai para o anatômico, aula de secção de cadáver e tudo mais, eu sempre adorei, né, conhecer o corpo humano. E, posteriormente, comecei a acompanhar uma médica de Juiz de Fora que tinha feito cirurgia do trauma aqui em Belo Horizonte, e com isso, desde o 3º período, eu já sabia que era o que eu queria. Decidida, né? Super! E assim, tem um ditado que fala: o primeiro beijo a gente nunca esquece. A primeira cirurgia também é inesquecível? É inesquecível. Eu lembro, a que mais me marcou no meu primeiro plantão no João 23, que foi uma lesão cardíaca, e foi tipo meia-noite, eu fui para o bloco, e foi a primeira vez que você vê uma esternotomia, que é a abertura do externo para você poder rafiar o coração. E quando eu dei esse ponto, eu pensei assim, eu nunca mais saio do João 23. E estou lá há 20 anos. Então, naquela primeira sensação, você falou: gente, é isso que eu quero, Exato. me encontrei. E porque tem gente que fica também, os primeiros plantões sem cirurgia nenhuma, e eu tive essa sorte, que era um excelente cirurgião que estava, né? Ele que tomando frente de tudo, mas na hora de dar um pontinho, ele me permitiu dar um pontinho, e eu falei, gente, é isso aqui que eu quero para mim. Que bacana. E assim, é uma área também que tem a maioria de homens, né? Assim, a gente chega assim, ao hospital e cirurgiões, um público mais masculino desses Isso. profissionais.
Como Sim, que foi isso assim para você, desbravando? Porque a gente é. fala de 20 anos, muita coisa mudou. Exato. Na minha época, que eu fiz residência no João 23 em 2002, eram 9 residentes, só eu de mulher. Então a gente já tem aquela dificuldade que você tem que se posicionar. Naquela época, hoje em dia, às vezes tem mais mulher do que homem. Se você for ver hoje na faculdade de medicina, a porcentagem de mulheres está muito grande. Mas o que a gente via também é várias mulheres que fazem a cirurgia do trauma e posteriormente vai para a plástica, para a prótese, fazer mais uma residência, que ela fica pensando como que eu vou atuar com plantões, né? E ter uma vida de casada, com filhos. Mas eu consegui administrar, tenho 2 adolescentes, às vezes eu preferia dar meus plantões noturnos para acompanhar eles de dia e tudo mais, mas acho que consegui administrar, fazer o meu sonho e cuidar da casa. E isso é algo assim também muito interessante da gente abordar, porque você está acostumada a ver casos assim extremamente assim violentos, né, graves. Uhum. E aí às vezes acontece um raladinho ali no joelho, os meninos quando eram pequenos. Isso não é nada, né? Como assim, né? Como fazer essa mensuração do que realmente é grave, ou aquele olhar assim de mãe mais carinhosa, ou não, essa mãe é muito séria, muito brava. Você vivenciou isso com seus filhos? Ah, vivenciei isso com meus filhos, com meu marido, com vários parentes próximos, que às vezes vem te contar uma coisa como se aquilo fosse uma coisa enorme, e você está acostumado com coisa muito mais séria, e às vezes eles acham que você não está dando o devido valor. Tipo Uhum. assim, já ouvi meus filhos falar, mãe, só quando está sangrando que você acredita. Então, quando me ligava da escola dos meus filhos, é lógico que você vê um número ali do colégio, você atende com toda a ansiedade. Aham. Mas eu perguntava, quebrou? Tá cortado alguma coisa? Não? Desmaiou? Aquelas perguntas que eu sei da gravidade. Ela, não, tem uma lesão menor. Eu falava, então tá, depois eu pego aí no final. Tá tudo Entendeu? certo. Tipo assim, professora, passa uma aguinha, dá um beijinho que já sarou. Então, na minha casa, realmente, no dia a dia, quando os meninos vêm me contar alguma coisa que eu falo, vai lá e toma uma dipirona, eles acham que eu não estou valorizando, por causa disso, que a gente está acostumada com perdas, lesões muito graves. Então, eu acho que eu levo isso para o meu dia a dia. As pessoas que às vezes reclamam de pequenas coisas, eu estou com uma lesãozinha e faz daquilo uma coisa enorme. E, infelizmente, no meu dia a dia, a gente vê muita coisa, né? Eu já vi adolescentes que fez 18 anos, ganhou uma moto de uma mãe, na semana seguinte o acidente automobilístico ficou paraplégico. Então, umas coisas assim, muito grave, que não que me tornou mais fria, mas a gente começa a valorizar mais o que a gente tem do que ficar reclamando o tempo inteiro. E você acha que essa musculatura emocional é uma coisa natural de quem vai para a área médica? Ou você já tinha, assim, por trás de ser uma pessoa mais racional antes mesmo de se tornar médica? Não, com certeza eu já tinha esse perfil de desbravar, de encarar os problemas mais de frente, né? Nunca fui meiguinha, mas o dia a dia, né? Eu trabalho com a emergência do pré-hospitalar e do intra. Então, tem dia que, quando meus plantões eram de 8 horas, de 7 às 15, o trauma que eu atendia na rua e levava para o hospital, e posteriormente eu chegava à noite ou no outro dia, eu ainda vejo esse paciente, né? Então, a gente vai vendo que o dia a dia vai se tornando assim, uma pessoa mais forte, mas alguns casos mexe muito comigo. Eu chego em casa abalada, quando meus filhos eram pequenos, que eu atendo um acidente grave automobilístico e vejo ali que poderia ser o meu filho, agora um adolescente iniciando aí na direção, que está sendo o que está acontecendo comigo, e aí eu sempre vejo que aquele dali poderia ser o meu filho. Como a gente fala, que dali é o amor de alguém, né? Sim. Então, nessa hora, lógico, a gente dá tudo pela pessoa, pelo atendimento, mas na hora que acaba aquele atendimento, eu consigo tocar a vida sem ficar pensando naquele trauma. E essa questão, assim, de colocar a cabeça no travesseiro e conseguir dormir, né. Você atende aí vários plantões, atende casos emergenciais e coisas, assim, que pra gente seriam coisas, ai, absurdas, né, às vezes muita gente não dá conta nem de te ver tirando sangue. Isso. Como que é isso, assim, para você? Consegue dormir? Como que é essa rotina de plantão? "Olha,
terminou a cirurgia, não tem nada, eu consigo dormir. Como que é isso para você? Bem, e é o que você falou, a gente vai acostumando. Antigamente eu era residente, eu dava um plantão de 12 horas, eu chegava em casa 8 horas da manhã, eu lembro de pegar aquelas caixinhas de lasanha, falava assim, eu vou comer porque eu não quero nem acordar por causa de fome. Então 8 horas da manhã eu estava comendo e dormia horas. Hoje em dia eu não consigo chegar de um plantão e dormir. Então, normalmente eu chego de um plantão, eu vou tomar conta da casa, das outras coisas, e só à noite que eu vou dormir. Eu até tentava tomar um remedinho para dormir, mas vejo que esse não me descansa. Então, eu sigo. E até no plantão, realmente, que um plantão de cirurgião de trauma, principalmente noturno, na hora que vai dando meia-noite, diminui a quantidade, né? Ainda bem, de acidentes. A gente faz um rodízio de descanso, mas se eu chegar a um politrauma, me chamarem para me atender, eu acordo, na mesma hora, vou lá, atendo. Se eu acabo a cirurgia, eu consigo deitar, dormir novamente, se me chamar novamente. Então, eu tenho essa facilidade. Eu lembro que quando meu menino estava pequeno, que acordava de madrugada, meu marido falava, eu não consigo voltar a dormir como você. Eu amamentava e na mesma hora voltava a dormir. Acho que o organismo acostuma. Acostumou com a rotina, né? É. E assim, pegando esses casos, né, que são inúmeros, inúmeros, inúmeros que chegam no hospital, teve algum caso específico que você falou, nossa, esse aqui impactou geral? Porque a gente sabe de vários São eventos, 20 anos, né? tem muitas histórias. Mas uma que mexeu muito comigo foi aquele acidente automobilístico que teve no anel rodoviário. Eu estava de plantão na USA, que é a unidade do SAMU que tem médico, na região do Barreiro. Então, eu fui uma das primeiras ambulâncias a chegar no local. E quando eu cheguei, teve uma das crianças, tinha evoluído a óbito, porque ela estava a mãe e essa criança, ela evoluiu a óbito, e a mãe me deu essa criança no colo, uma criança de 2 anos e meio, que tinha a mesma idade da minha filha. Então, assim, não é fácil, porque eu tinha de continuar dando atendimento aos outros pacientes, e posteriormente, né, eu levei um paciente grave de helicóptero para o João 23, e depois que eu entreguei lá, que já tinha tudo acabado, esse foi um dos dias que eu chorei, porque eu pensando na minha filha. Já atendi pacientes também que eu lembro muito que chegou 2 irmãos, o acidentado e o outro, e o paciente, às vezes, ele até percebe, sabe, que o próprio paciente, que ele está muito grave, e ele falava, não me deixa morrer, e tudo, e esse paciente veio evoluir para óbito. E quando eu fui dar a notícia para esse irmão mais velho, na minha casa nós somos 6, e meu irmão mais velho é 11 anos mais velho que eu, e esse também tinha uma diferença de idade importante. Eu abracei esse irmão e nesse momento eu também chorei, porque eu imaginei meu irmão tendo essa notícia dessa gravidade. Então, o cirurgião de trauma, ele também tem o coração, o sentimento, só que eu tenho que ficar atendendo ali, e nesse momento eu tenho que tentar dar tudo de mim, sem deixar o emocional misturar. Isso acaba sendo também uma referência de amigos, de famílias, né? Eu mesmo já vivi uma experiência de um tio muito querido que tinha caído de um teto do alpendre da casa dele e ele foi direto para o João. E você foi a minha referência, né? Eu imediatamente entrei em contato. E aí você acaba sendo essa referência de muitas pessoas. Exato. E ele vai acompanhando. E isso também te exige um psicológico, né? Porque não pode mentir, né? Tem que trazer a verdade, mas essa forma humana também de levar essas notícias de uma forma menos dolorida, vamos dizer Exato. assim, né? Não, eu percebo, né, que eu posso ajudar até um amigo mesmo, meu, igualzinho você falou, mesmo eu não estando atendendo esse paciente, podendo confortar, explicar melhor o que está sendo feito, o que virá a acontecer, como que vai ser essa recuperação. Então, realmente, essas solicitações eu recebo no meu dia a dia mesmo. E psicologicamente? A gente tenta controlar, né? Uma curiosidade, a gente estava conversando, montando, sobre essa questão dos plantões. Porque a gente enxerga de fora, né? Como é que funciona? Então, você como cirurgião, teve uma fatalidade, chegou o paciente muito urgente, você tem um horário seu de plantão. Aí, era uma curiosidade, às vezes pode ser besta. Deu ali o horário, o outro rende, ou
chegou um acidente muito grande de muitas coisas, todo mundo se volta para aquilo? Como é que funciona, assim, dentro do Então, o hospital? plantão normalmente são de 12 horas, Uhum. né? Mas pode ser que 5 para 7, né? Chega um paciente grave e eu estou atendendo esse paciente, eu vou continuar atendendo até chegar um outro cirurgião eu vou passar todo o caso para ele dar continuidade. Se eu estiver no bloco cirúrgico, a tendência é, se eu comecei aquele caso, a gente gostaria de tentar acabar aquele caso, Sim. Mas às vezes um cirurgião que chega do plantão noturno, por exemplo, ele entra comigo e a gente vai operando ali e ele pode terminar e eu sair, né? Porque às vezes, igualzinho eu estou falando, eu entrei no final do meu plantão e a cirurgia ainda vai demorar umas 3 horas, então eu saio e aquele cirurgião continua. Isso acontece. E durante o plantão, por exemplo, no João 23, que é o meu dia a dia, nós somos 5 cirurgiões do trauma. Então, chega um primeiro caso, entra 2, chega um segundo caso, a gente chama o outro, às vezes ele entra com um residente, então vai tendo essa rotatividade. Porque o cirurgião do trauma, ele não está o tempo inteiro operando, não. Que a gente dá o primeiro atendimento a todos os pacientes. Então, eu dou o primeiro atendimento, eu vejo que é uma fratura exposta, eu faço o analgésico, eu peço o raio-x, depois encaminho para ortopedia. Chega um paciente, um politrauma com traumatismo craniano, eu vou pedir a tomografia de crânio, vou fazer a analgesia, o ultrassom e tudo mais, e posteriormente eu peço a avaliação do neurocirurgião. Entendi. Muito bem. E assim, Paty, voltando para essa vida de médico, você acaba sendo médica meio que 24 horas, né? Às vezes você está viajando ali com a sua família, eu sei que já teve um caso que virou até cena de livro. Como que é isso, assim, para você, né? Você está viajando, você podia contar esse caso aí para gente? Então, eu você salvou gosto vidas até ali? quando eu vou fazer uma viagem mais longa, de ter luva no meu porta-mala ali, às vezes, hoje eu até já não carrego mais não, carregava colar cervical, sabe? Tem médicos aí que tem realmente uma bolsa de primeiro atendimento, mas se carregar um crepom para você poder enfaixar um membro, a gente já fica um pouquinho neurótico e gosta de carregar assim. E aconteceu um acidente automobilístico na minha frente, perto de Uberlândia, já tem, né? Eu sei que eu estava indo para o Rio Quente, e eu tive de dar o primeiro atendimento a uma vítima que estava grave, consegui retirar ele de dentro do carro, fiquei imobilizando até uma ambulância que demorou mais de hora para chegar, porque era na rodovia, era um lugar longe, e assim, às vezes você tem que acalmar o paciente, os familiares, porque os familiares querem deslocar com esse paciente, eles ficam, né, muito assustados, as pessoas que estão ao redor, mas eu, por trabalhar no SAMU, já estou acostumado com pré-hospitalar, consegui, nesse caso, conduzir bem ali, e foi um caso que meus filhos estavam dentro do carro, eles eram bem pequenos, vendo a mãe deles lá sentada no chão, o pessoal abriu uma sombrinha, que era um sol muito quente, aquele horário, eles viram aquele atendimento todo, e na hora que a ambulância chegou e levou o paciente, que eu entrei no meu carro e fui, tinha um ônibus de viagem com vários passageiros, né, tudo na janela, e eles começaram a aplaudir, e aquilo assim foi muito emocionante para mim e para os meus filhos verem que você, às vezes, não vai viajar e deixa de ser o profissional. Você está no avião, tem um médico aqui, pode atender, você está no hotel, você tem um compromisso seu de ajudar o próximo, né? Faz o compromisso lá na formatura, Uma né? mãe é a Mulher Maravilha, gente. Esses filhos, né? A mãe é a super-heroína. Às vezes nem tanto, né? Porque o machucado dele, a mãe fala, não, isso aí não é nada, não. Paty, eu queria voltar só num ponto. A gente tá falando do João 23 da Santa Casa, a gente dá a diferenciação, né? Do que você faz em cada um, no SAMU, o trabalho. Assim. Exato. Então, assim, o SAMU e o João 23 são mais ou menos iguais, porque o SAMU, a ambulância, você chega, dá o primeiro atendimento, se for uma parada cardíaca, reanima o paciente, intuba, faz o contato para levar para o hospital. No João 23 também, mas os dois, então, são pacientes de emergência, paciente grave. Na Santa Casa, eu tenho um ambulatório, onde eu vou atender os pacientes que estão com uma hernia inguinal,
uma vesícula para operar, um câncer gástrico. Então, são cirurgias eletivas que eu vou preparar esse paciente para marcar a cirurgia no bloco cirúrgico, né? Posteriormente, que ele fizer o risco cirúrgico. Então, são duas coisas que eu amo e que são bem diferentes. Ô, Paty, eu queria trazer, a gente conversando aqui nessas épocas de férias, final de ano, estatisticamente falando, é realmente maior o número de acidentes e complicações, né, de um modo geral. Você poderia trazer isso para a gente, assim, alguma experiência, alguma dica que você possa dar, né? Porque às vezes as pessoas, eu quero chegar mais cedo no meu destino. Aí quando vai ver, adianta 5 minutos numa Exato, viagem. Vou exato. ultrapassar pela direita. Não estou tendo visibilidade aqui, mas eu vou assim mesmo porque esse caminhão está na minha frente, Exato. né? Nesse período de férias, assim como de feriado, a gente tem um aumento muito grande de acidentes automobilísticos, realmente. E o que eu posso falar é para as pessoas é aquilo, né? Sair um pouquinho mais cedo, não esquecer do cinto de segurança, as crianças, você saber qual cadeirinha para cada faixa etária, sempre ela está bem adaptada no carro, a colocação do cinto de segurança está no lugar certo, porque às vezes você está com o cinto, mas ele, na hora que você está cansado ali, você tira ele do pescoço e tudo, e é nessa hora que pode acontecer um acidente e trazer lesões, né? A pessoa que está viajando uma viagem longa, quantas vezes que você não vê, às vezes, a pessoa que está no carona, né, no banco dianteiro, com os pés para frente, no para-brisa ali, e um acidente aqui dali vai trazer complicações, desde o cachorrinho que você leva dentro do seu carro, porque se ele estiver solto e você bater esse carro, ele vai estar ali solto e ele pode trazer um traumatismo craniano no paciente da frente, que ele é julgado com uma força forte na cabeça da pessoa. Então, esse cuidado eu acho que a gente tem que ter no dia a dia, né? Mas lembrar que esse período de chuva, que é essa época de Natal, fim de ano, a gente está vendo lá no João 23, principalmente acidente motociclístico, que é a época que o pessoal pede muito delivery e tudo mais, então aumenta muito. Para os motoqueiros, a gente fala para usar o EPI, né? Não esquecer de capacete, uma roupa apropriada, isso tudo é muito importante. Agora, uma coisa que o pessoal acha muito estranho é quando a gente fala que na noite de Natal, às vezes, tem mais ocorrências graves do que no próprio Carnaval. E aí todos olham com o olho espantado, porque, infelizmente, é a hora que muitos familiares se reúnem e querem resolver problemas de família. Então tem a briga lá do genro com o sogro, de um irmão com o outro, porque eles querem acertar, às vezes, arestas na noite de Natal, né? Arestas de uma vida. Então, realmente, às vezes tem muita lesão por arma branca, que a gente fala que é facada, e agressões físicas na noite de Natal. Então, meu conselho para a noite de Natal é não ficar remoendo problemas passados, não é aquela hora, né? Não é o momento, então, é outro propósito. É outro propósito, é de união. Mas acontece, então a gente sabe que na volta dos feriados, também a pessoa talvez passou a noite ali, na noite de Natal, isso aqui, no outro dia tem que voltar na direção, talvez bebeu, está cansado, não teve uma noite de sono ideal, então por isso acontecem maiores acidentes. E como que é isso, assim, né? Ser escalado para o plantão na noite de Natal? É de boa para a equipe lá no hospital? Você tem uma escala fixa. Eu trabalho quarta-dia, quinta-noite no João 23. Então, eu já sei que esse ano eu estarei quarta-dia, no dia 24 e no dia 25 à noite. No ano que vem, eu vou estar na noite da virada. Então, você se programa e a família tem que entender que aquele Natal você não vai estar em casa. E é um amor, né? Porque eu acho que não existe outro termo para explicar essa dedicação, né? Essa profissão, a salvar vidas, a cuidar de pessoas. Gente, não tem outra explicação, não. Tem que amar. Tem que amar demais. Eu já passei noite de Natal. Eu já passei noite de Natal calma lá no João 23, que nós conseguimos o pessoal da enfermagem, fisioterapeuta, médico, todos juntos parar e fazer uma oração. Como já passei à meia-noite fazendo uma laparotomia, né, que abriu o abdômen de um paciente baleado. Então,
é uma noite que você não sabe se você vai ter um momento ali de poder agradecer ou você vai estar na correria E isso operando. são todos os plantões, não É, necessariamente só na noite de Natal, né? Porque cada plantão é um plantão, né? exato, É uma página de um livro, é um acontecimento. Não exato. dá para prever, hoje é isso, hoje é aquilo, né? Uhum. Agora eu queria também que você falasse um pouquinho sobre aquele acidente que teve lá na barragem, em Brumadinho. Foi todo mundo direto para o João, não foi? Então, existem ocorrências que são ocorrências que a gente fala de múltiplas vítimas, né? Como foi o do anel rodoviário, né? Esse acidente que eu te falei, como na época do Canecão Mineiro, eu ainda não trabalhava aqui em Belo Horizonte, que pegou fogo, Uhum. como da barragem. Então, a gente é contactado previamente para a gente poder se preparar para esse atendimento, né? Tirar, por exemplo, alguns pacientes que estão com trauma mais leve ali do poli do João 23, se preparar para a chegada dessas múltiplas vítimas. Então, é importante, por isso que é importante quando a primeira ambulância chega lá e fala, olha, aqui são 20 pacientes, 10 graves, 5 leves. Então, assim, a gente tem que ter uma noção do que vai vir, porque conforme for, o coordenador do plantão tem que, às vezes, acionar médicos que não estão de plantão para irem para o hospital para ajudar no atendimento. E isso tem que ser uma coisa organizada, porque também não pode chegar aquele tanto de gente querendo ajudar, que às vezes fica mais do que o necessário e pode trazer até uma Tem que ser confusão. estratégico, Tem né? que ter estrategicamente a chamada dos plantonistas para ir ajudar no atendimento. A gente vê aquelas séries tipo Grey's Anatomy. É aquilo mesmo ou Grey's Anatomy é fantasioso ou é mais ou Olha, menos se eu te aquilo falar ali? que Grey's Anatomy, não, eu nunca parei para assistir, escuto falar muitos médicos, amigos meus, gostam e assistem, mas é aquela correria. De quem está de fora, às vezes pensa que aquilo dali está uma bagunça, né? Você chega lá no João 23, vê aquele tanto de paciente no corredor e tudo, mas o médico sabe que aquele determinado paciente ainda vai fazer o raio-x, aquele já fez o raio-x, não tem fratura, mas ele está no período de observação ainda, entendeu? Né? O mesmo paciente com traumatismo craniano que fez a TC de crânio, aquele dali ainda tem que ficar mais umas horas em observação. Então, a gente tem noção do que está acontecendo ali. Quem chega de fora vai falar, mas é paciente demais. Mas ali no corredor tem os que são da neurocirurgia ou da cirurgia plástica, que foi um grande queimado, entendeu? Tem de cada especialidade. E você optou assim por trabalhar numa instituição pública, né? Porque o João 23 é uma Exato. instituição pública. Tem alguma diferença, essa questão assim de recursos? Às vezes vem algum sentimento, poxa, eu queria fazer isso, mas me falta recurso, ou não, aqui é tudo, o que eu preciso eu tenho. Como que é essa realidade de hospital público E para um... hospital privado, É. o trauma, eu te falo que ele, mesmo para quem tem convênio, eu tenho convênio, se acontecer um acidente, eu quero ser levado para o João, porque eu tenho especialistas ali, e ali o que eu tenho também? Eu tenho recursos que às vezes não tem no hospital privado. Então, por exemplo, o sangue, a quantidade de sangue que tem no João 23, se chega politraumatizados e eu preciso daquele sangue urgente, ali vai descer com maior rapidez. A gente tem o que chama onda vermelha lá, por exemplo, chegou um paciente muito grave, eu toco esse botão, ele vai tocar dentro do bloco cirúrgico, que fica uma sala separada para o atendimento daquele paciente. E, por exemplo, isso você não tem no hospital privado. Se acontecer na porta de um hospital privado um baleado, eles têm que dar o primeiro atendimento, mas talvez eles estão tendo várias cirurgias eletivas no bloco e eles não vão ter uma sala livre para operar aquele paciente. Então, no João 23, a gente tem toda essa organização para o atendimento de politraumatizado, e a maioria das coisas que a gente necessita, a gente tem. É lógico que uma coisa ou outra que acabou de surgir, por exemplo, uma inovação, eu ainda não tenho, né? Uma coisa ou outra, realmente, eu acho que não tem nem no privado, nem no público, que você vai falar que tem tudo. Mas a gente consegue gerir bem o politraumatizado na atenção, e o João 23, por exemplo, é uma referência em Minas Gerais. Sim, é uma Então, referência mundial. para o paciente, né, grande queimado, então vem pacientes não só de Minas, às vezes vem paciente de fora mesmo, por causa do atendimento que tem ali. E é curioso você falar isso, que essa questão
até do SUS, né? As pessoas têm uma visão ainda muito pequena. É igual o transplantado, né? O pessoal fala, mas fulano teve um transplante, ok, porque ele é rico. Aí eu vi um dia um cara comentando, falando, não, transplante, ele vai entrar na fila. Independente se ele seja rico, se ele não seja. E é o SUS que vai abastecer ali aquele processo. Isso. Então, é bem legal você trazer esse dado. E lá no João 23 é isso. A sala de politraumatizados tem paciente de todos os níveis sociais e nessa hora não tem diferença de A e B, a gente vai atendendo conforme vai chegando, mas é lógico que na hora que a gente vê um paciente que foi triado, que é vermelho, a gente tem uma sala à parte, que é a sala de reanimação, que vai o paciente grave, aí nessa hora a gente vai atender deixar os traumas mais leves e vai atentar para esse paciente. Às vezes é o paciente que a gente fala que chama in extremis, que é o paciente que ele tem a possibilidade de sobrevida dele é pequena, mas se em 100 eu salvar um desses in extremis, já, né? Então, por isso é importante dessa sala que fica separada para esses pacientes, que é a sala da onda vermelha, né? Então, lá o atendimento torna-se muito rápido, mas por isso que eu acho a importância das pessoas saberem quando procurar cada instituição. Porque, por exemplo, lá não é referência para um infarto, para um AVC, tem outras unidades para isso. E, às vezes, a imprensa poderia divulgar melhor isso, né? Que o infartado, se ele for para o Hospital das Clínicas, para outro local, lá você vai ter a unidade coronariana, o AVC tem unidade stroke, por exemplo, no Odilon Beres. Então, as pessoas, às vezes, acham que tudo no João 23. Lá é para o politrauma. Muito bem. E assim, tem uns mitos, eu não sei se é mito ou se é verdade, que às vezes acontece de ter algum paciente e que é de alguma comunidade, que é rival de uma outra comunidade, que tiveram brigas, e aí de médico receber ameaça dessas pessoas, isso acontece? Não, isso acontece, é uma coisa que o emergencista, a gente aprende até a conviver com isso, pode ser que chegue 2 pacientes que podem estar em macas uma do lado da outra, né? Então, às vezes você está atendendo um paciente grave e o pessoal fala, o pessoal lá vai vir aqui, ele não morreu, deram um tiro nele lá na favela, eu estou atendendo, mas eles vão vir aqui dentro. Então, essa tensão existe de poder acontecer, né? De ameaçar, principalmente às vezes no pré-hospitalar, que você coloca dentro da ambulância, quem deu o tiro falou, não morreu, e a gente tem esse medo dele querer entrar dentro da ambulância. Querer entrar dentro do hospital e terminar de fazer o que começou, alguma coisa assim. Além disso, ainda tem esse outro fator. Então, né? É verdade mesmo. Acontece. Sobre essa questão, voltando um pouquinho sobre casos famosos, durante o período da pandemia, por exemplo, os traumas, os acidentes não pararam de acontecer, mas vocês estavam num processo que estava todo mundo voltado para questões da pandemia, ou não? Ou o João 23 teve outro papel ali? Não, ele atuou nas duas frentes. Ele continuava atuando nos politraumatizados, mas teve uma sala separada para o paciente de Covid. Porque pode acontecer um paciente estar com Covid, por exemplo, na hora que ele está indo para o hospital, sofrer um acidente. Então, tinha pacientes politraumatizados também com Covid. E aí, às vezes, você fazia uma tomografia de tórax para ver, por exemplo, por causa do politrauma, e acabava vendo que o pulmão já estava cometido por Covid. Então, por isso que trabalhamos juntos. Mas é igualzinho também a gente fala quando tem um acidente com múltiplas vítimas. O hospital está atendendo esse, mas os outros acidentes que tem corriqueiramente, um acidente de trabalho, eles continuam acontecendo. Então, a gente não pode deixar também de dar o atendimento aos outros. Então, você tem que saber esse atendimento multidisciplinar. Isso. E assim, diante de tantas coisas, de tantos atendimentos, a gente ficou sabendo que tem propósitos novos e de fazer trabalho comunitário, voluntário. Como que é isso, Patrícia? Que momento! Às vezes, você tem um sonho guardado ali e, de repente, aparece essa proposta e fala, gente, ainda posso... Uma mulher de 50 anos que mexe com trauma, SAMU João 23, que ainda tem marido, pode... que tem filho adolescente. Está arrumando um tempo. Eu falei, eu ainda posso realizar os meus sonhos, né? Então, eu estou com uma
proposta que eu acredito que vai se realizar agora, final de janeiro, que eu queria um trabalho voluntário na Amazônia, o qual eu vou para Manaus, lá eu fico embarcada e vou ficar lá 8 dias. A gente vai no Rio Amazonas, na população ribeirinha, atender também índios, e para fazer nesse barco que eu vou, que chama, quem quiser entrar no Instagram, é o barco São João 23, coincidentemente, o João 23 também, e a gente chega lá, vai fazer uma triagem da população, e nesse barco que eu vou tem 4 salas de bloco cirúrgico, e a tendência é fazer cirurgias menores, de hernia inguinal, vesícula, né? Se eu estiver lá no período e o paciente tiver uma apendicite, aí a gente faz também, e vamos ver como que vai ser essa. Para mim é uma aventura em todos os níveis. Eu não conheço a Amazônia, e eu não conheço nenhuma pessoa que vai nesse barco que eu estou indo, então está conhecendo pessoas novas, uma equipe diferente e atendendo aquelas pessoas que necessitam, né? Com Então, certeza, fantástico. Não, assim, poder retribuir, às vezes a gente, né, não querendo, mas, por exemplo, retribuir por eu ter feito uma faculdade federal e ainda estou em tempo e vou lá ajudar um pouquinho. não, e o mais interessante foi quando ela falou assim, a gente está realizando sonhos, o olho até brilha, e às vezes a gente pensa assim, Maldivas, não, é atender uma população Eu tinha um ribeirinha. sonho de ir para a África ajudar. E aí agora apareceu a Amazônia, eu falei, não, vou ajudar no meu país, né? Deixa eu Mas ir. ainda dá tempo, vai depois, pra África quem também sabe. acontece. Antes dos 60 ainda temos um aí, ó. Olha aí. Sempre Depois dos voltando. 60 também, né? Gente, A é gente sempre não, volta é o fazendo. amor, é o amor É um mesmo. amor. E aí eu fiquei curiosa. A gente falou de filhos e marido e relacionamento, porque o seu amor a gente vê facilmente que é a vida médica. Exato. Mas e essa parte de trás, assim, você como mulher, porque a gente conversou aqui muito sobre o profissional e ser Exato. mulher. Bem, eu estou com meu marido há 30 anos, 24 anos de casada, e eu tenho 25 de formada. Então, ele já começou comigo antes, ele já sabia, quando a gente namorava, eu já falava assim, eu só vou casar na hora que eu acabar o meu R3, que aí eu achava que tinha acabado minha residência. Aí nós casamos em outubro, acabei o R3, aí eu falei com ele, aqui, eu passei no trauma, eu vou fazer mais um ano. Então, meu primeiro ano de casamento, eu estava fazendo ali já o trauma. Ele acostumou, ele não é da área médica, e acostumou ter uma mulher que chega para ele, que eu cheguei tem 30 dias, isso é super recente, eu fui fazer um curso com um médico do Pará, e ele me falou dessa proposta na Amazônia, eu já cheguei em casa falando, tem uma novidade, vou fazer uma viagem, já vai ser minhas férias. Ele falou, então, E tá ainda bom. vai fazer as férias. Mas a gente já viajou esse ano junto, recente, então ele entendeu perfeitamente. Eu falo, é o poder das mulheres em conseguir Mas conciliar. deve ser uma admiração também, assim. Eu brinquei do negócio de ser super mulher, mas é verdade. O que você faz olha, você tá indo pra Amazônia, cuidar de população ribeirinha, que são muitas pessoas esquecidas, né? À margem da sociedade. Então, é muito super mulher mesmo. Esse marido deve ter também uma admiração enorme. Então, acho que sim, né? Muitos anos juntos, mas eu admiro, né? Quem lá teve essa ideia de que primeiro tem o barco Papa Francisco, que ele começou no Pará, e agora esse barco João 23, então tudo muito novo para mim, que eu estou conhecendo tem um mês, mas já está, a princípio, é final de janeiro que eu vou, e vou ver, achei muito bacana quem teve essa ideia dessa criação desses barcos, de ajudar aquela população que está tão longe, né, talvez, de um centro hospitalar e tudo mais, e dentro desse barco tem ultrassom, mamografia, eletrocardiograma, exames laboratoriais, né, você poder ajudar. Fantástico. Fantástico. Os filhos vão para essa área médica? A princípio, acho que não. Ai, Ou pai. se foi para uma área bem diferente da minha. Eles admiram, mas não é o que quer. Porque tem que ter mais do que amor, né? Tem é uma que ter vocação mesmo. é um dom, é mais que um dom. Exato. Né? Além do amor que rege. E eu sempre tudo, escutei, né? mas você mulher vai mexer com isso, e quando você estiver mais velha, porque o pessoal que fala que a vida na urgência e emergência é 10, 15 anos, e depois o médico cansa e já quer uma vida mais parada, né? Eu já tenho, desde 2002, então, já vai aí, agora nós vamos 24 anos que eu mexo com emergência,
Lógico que eu já não tenho aquela energia, talvez, do médico mais jovem, mas eu tenho a experiência. Então, às vezes, no plantão, quando você tem um mais jovem e um mais experiente, é muito bom. Quando eu entrei, tinha o mais experiente, que eu chamava de madrugada para me dar uma opinião numa cirurgia, e agora eu começar a ser essa pessoa que você Essa chamada. referência, né? Exato. Paty, eu queria te agradecer demais. Ah, Assim, uma obrigada. participação mega especial aqui Fantástico. conosco. Eu espero que as pessoas tenham cada vez mais consciência, né, do cuidado com a própria vida, um cuidado com o próximo, no trânsito, não misturar bebida com direção, usar cinto de segurança, ter a cadeirinha própria para o cachorro e tudo Isso. mais. E assim, é um prazer, né, ter contato com pessoas como você, que faz a diferença na vida de muitas pessoas, porque você já deve ter, nossa, tantos pacientes que você teve uma interferência direta na própria vida, na vida dos familiares, e isso é realmente muito lindo de se ver. Então, muito, muito obrigada De nada. por estar aqui conosco nesse nosso bate-papo. Tá. Uma experiência fantástica. E se você tiver alguma história de amor tal como a dela, manda pra gente aqui nos comentários, nas redes sociais. A gente vai poder contar aqui e trazer mais pessoas para contar histórias tão incríveis, assim, inspiradoras. Acho que a gente vai sair daqui inspirada. Inspirada. Ah, que bom. Muito obrigada. E a única palavra que eu penso assim, que todos possam trabalhar com o que goste, porque é muito bom você sair de casa, indo para um local que você gosta de trabalhar. Então, hoje, se eu puder falar para os jovens, procura fazer o que você ama, que com certeza você irá para esse trabalho com muito mais energia. E, principalmente, para os jovens que querem fazer medicina, façam por amor. Entendeu? Façam querendo ajudar o próximo, que com certeza isso trará uma diferença enorme.